O Trilhas da Democracia de hoje entrevista a deputada estadual do PSOL de Pernambuco, líder da oposição ao governo, Raquel Lira, do PSDB, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, mãe do Jorge, Dani Portela. Dani, seja muito bem-vindo, parabéns pelo teu aniversário, parabéns pelo primeiro mês de vida do Jorge. E seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la de novo. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui na TV 247, é uma parceria de longas datas, né? Então, Marco, eu queria agradecer muito pelo convite, que está sempre debatendo temas tão importantes para o nosso país, temas tão importantes para a democracia brasileira. E é um prazer estar aqui comigo, uma grande satisfação. Ainda estou aqui meio off, né, com um bebê, um recém-nascido de um mês, mas não poderia deixar de estar aqui pós-carnaval, pensando, problematizando e dialogando sobre tantas temáticas importantes no nosso estado e no nosso país também. Dani, eu proponho que na primeira parte do programa, nos 30 minutos iniciais, nós falássemos um pouco sobre o ano de 2023, sobre a tua atuação legislativa, e não apenas a atuação legislativa, mas a atuação social, né? Para, num segundo momento, na segunda parte do programa, a gente tratar da conjuntura política nacional e estadual. Bem, o teu mandato, né, tem um compromisso com sujeitos sociais bem precisos, né? Você dá uma prioridade a determinados sujeitos, que são as mulheres, a população negra e a população LGBTQIA+. Eu queria te ouvir a respeito, né, de cinco eixos que pautam a tua atuação legislativa, e, de alguma maneira, te pediria para fazer um contraponto em relação ao que vem sendo feito ou que não vem sendo feito pelo governo estadual, pelo atual governo estadual, liderado pela governadora Raquel Lira, do PSDB. E eu começaria pela saúde, né? Você aprovou, né, a legislação que institui uma política estadual de saúde integral da população negra e afrodescendente. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as diretrizes, né, que fundamentam essa legislação, né, e o que ela muda, né, o que pode vir a mudar com a aprovação dessa legislação. Por favor, Dani. Olha, Mauro, uma grande preocupação nossa é porque e como nós resolvemos ocupar a política, né? Acho que o campo da esquerda popular democrática no nosso país tem se comprometido a responder uma série de outras questões, né? Então, eu sempre me apresento, né? Eu digo, eu estou deputada, mas eu sou professora. É desse lugar que eu vim, né? Eu sou uma apaixonada por alfabetização, eu sou uma alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire, desde os 14 anos de idade. É aí que eu me formo, não só me formo academicamente, mas me formo politicamente também. Sou historiadora e veio de uma perspectiva de uma militância que enxergava muito o motor das transformações a partir do elemento classe social e da luta de classe. Eu sou de uma formação marxista, e hoje nós nos desafiamos a entender que outros elementos atravessam a questão classe. Então, nós precisamos entender as desigualdades e a profundidade das desigualdades no nosso país a partir de alguns elementos. Classe social é um deles, mas também raça é um elemento importante para a gente entender, assim também como as questões de gênero, né? Então, a gente fala muito que o racismo ele é estrutural, assim como o machismo também é estrutural, fruto de uma sociedade racista, escravocrata, patriarcal, e como a gente pode tentar
ter uma atuação que seja, sobretudo, antirracista e também numa perspectiva feminista, entendendo outros sujeitos e sujeitas de direitos como fundamentais para a gente, né? Então, nós delimitamos uma atuação que não impede que a gente atue com outras coisas. Eu sou uma defensora de direitos humanos, sou advogada também, advogada popular, e a gente entende que vários temas eles se interseccionam. Então, era comum que a política ela tentasse colocar as coisas em caixa. Então, a gente vai olhar a saúde aí, saúde, educação, educação, moradia, moradia. E a gente tenta entender esse todo a partir do enfrentamento das desigualdades que se estruturam nesses elementos que eu falei, classe, raça e gênero. Então, a gente entende a nossa atuação parlamentar a partir desse local. Eu estou em Pernambuco, para quem está acompanhando a gente, né, o Nordeste brasileiro e Pernambuco teve uma presença muito forte na escravidão africana e na política. A gente tem a perpetuação de um modelo de capitanias. A gente chama de capitanias hereditárias políticas. Isso não é, infelizmente, isso é realidade no nosso país como um todo, mas aqui no Nordeste isso é muito forte. Então, eu sou um elemento dissidente da política. Então, somos poucos e poucas do campo da esquerda popular democrática que chega na política. Eu fui vereadora antes, então lá na Câmara de Vereadores eu tinha uma colega, uma amiga de bancada, a vereadora Liana Cirne, também do Partido dos Trabalhadores. Tenho aqui na Assembleia Legislativa a primeira deputada sem terra, Rosa Amorim, do MST. Tenho o deputado João Paulo, que é um quadro histórico do PT, o deputado Doriel. Mas, assim, você pode contar nos dedos quem está na política hoje e não é filho de político, neto de político. Quando é mulher, é filha, neta ou esposa de alguém da política, das mesmas famílias que vão passando esse mandato eletivo como se fosse hereditário e vitalício, de geração para geração. Então, eu estou numa casa legislativa que tem a menor presença de mulheres dos últimos 20 anos. De 49 deputados e deputadas, somos 6 mulheres somente, né? E se a gente olha para o retrato da população, por que isso não acontece também nos espaços de decisão? Né? Somos maioria da população, mulheres maioria no Brasil, aqui em Pernambuco 54,6%, mas nós representamos muito pouco nesses espaços. População negra, também maioria, mas minoria nesses espaços. Isso reflete na ausência de política. Então, quando a gente consegue chegar sem ser filha de ninguém, neta de ninguém, esposa de ninguém, missionária de alguma grande igreja, de alguém que banque, de uma estrutura de poder muito maior do que você, eu venho de uma construção de movimentos populares, do movimento de alfabetização, do movimento feminista e do movimento negro. Eu sou uma militante organizada na Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, e você vem desse local. Quando você chega, e aí você olha para o conjunto de leis, e a mim, como deputada, cabe fiscalizar e legislar. E você olha também como essas leis elas perpetuam alguns privilégios. Então, a gente começa falando da saúde. E se a gente fala em saúde, como eu disse, a gente não pode pensar em uma saúde separada, a gente tem que pensar em políticas integradas no sentido de enfrentar a desigualdade e promover direitos para sujeitos e sujeitas que devem ser prioridade na política. Pernambuco é o 4º estado mais desigual, Marco, do Brasil. Recife, até o ano passado, era a capital nacional da desigualdade, agora ficou em 2º lugar, como uma das cidades mais desiguais do nosso país. E a gente entende essa desigualdade na saúde. E por isso, como a gente tem como prioridade ser uma mandata feminista e antirracista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista também, que inclui as pessoas com deficiência e neurodiversidades, aí a gente sempre pensar na saúde. Porque a gente fala em saúde integral da população negra. Então, tem algumas coisas que as pessoas dizem, você vê racismo e tudo, até na saúde. Sim, a gente tem que ir para os números. Eu sou uma professora de história, filha de um estatístico, né, que me ensinava sempre a ler números. E os números mostram uma coisa que é muito dura para a gente, que você olha para a estatística no nosso país. E a população negra no Brasil, em Pernambuco, não é diferente.
ainda é a que mais morre de causas naturais, tá? E violentas também. Causas não naturais também, mas de causas naturais. É a que mais morre de doenças, Marco, que poderiam ser prevenidas e evitadas, doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Então, atinge, na maioria, a população negra. A gente saiu recentemente, né, de uma pandemia, foi uma coisa que a gente nunca viveu na história recente do nosso país, a nossa geração nunca tinha vivido uma pandemia da proporção que foi o Covid-19 e com a ausência de gestão do desgoverno Bolsonaro e as milhares de vidas que foram custadas aqui no nosso país. Mas aí você olha, uma pandemia é um vírus. O vírus é igual para todo mundo. Mas quando você vai para os dados, não por acaso, a primeira pessoa a morrer de Covid noticiada no nosso país foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que não fora dispensada do trabalho pelos seus patrões, que tinham viajado para a Europa e sabiam estar contaminados, mas mesmo assim ela teve que trabalhar. Contraiu a doença, aí ela vai para onde? Tem menos acesso à saúde. Então, quando Só a gente olha os dados, você vê que esses dados na saúde, eles mostram um grande abismo. Te devolvendo a palavra, Marcos, assim, a gente atua muito com saúde da mulher, saúde integral da mulher. E aí você vê que os bebês que nascem hoje, anemia falciforme, é uma doença que já deveria ter sido extinta, né? Mas atinge mais de 80% de bebês, filhos de mulheres negras. Anemia falciforme, uma coisa que poderia ser prevenida, evitada. Então, quando a gente pensa em políticas integradas de saúde da população negra, a gente está pensando em medidas que visem combater doenças que para a gente são tão corriqueiras, mas que têm um impacto diferente para essa população. Não, eu ia dizer só que apenas a microhistória, né, do primeiro caso de Covid que foi aqui em Pernambuco, que você acabou de relatar, uma empregada doméstica que não foi liberada do trabalho e que os patrões brancos viajaram para a Europa, quando retornaram, fizeram todo o trabalho de contaminação, né? Já relata as diversas dimensões, as múltiplas dimensões disso que você fala, né? Desses três eixos que sustentam a desigualdade no Brasil, né? O caráter de classe, o caráter de raça e o caráter de gênero, né? Eu me lembro que um historiador da Universidade Federal Fluminense, chamado Marcelo Badaró, publicou há algum tempo um livro sobre o que é a classe trabalhadora, e a imagem que ele escolheu para a capa do livro foi exatamente de uma trabalhadora doméstica negra, né? Se esse livro tivesse sido publicado há 50 anos, a figura seria de um trabalhador branco de macacão azul, né? E dando continuidade, Dani, a esse teu raciocínio que se voltou para a área da saúde, você também foi responsável pela aprovação de uma lei que prevê diretrizes para a capacitação de profissionais da educação para a promoção da igualdade racial e enfrentamento do racismo, o que demonstra como não apenas é preciso ter uma visão interseccional dessas três dimensões, classe, raça e gênero, mas também as políticas precisam também ser interseccionais e vinculadas. O que prevê essa lei e esse conjunto de diretrizes para essa capacitação de profissionais? Olha, sempre fazendo um link, né, de uma chamada com outra, saindo da saúde para a educação, mas ainda na saúde, só trazer uma coisa interessante. Existe uma lei no Estado que foi aprovada pelo mandato também do nosso partido, do PSOL, das juntas codeputadas, era uma mandata coletiva, que falava sobre racismo, violência obstétrica, né? Que Sim. veja que a gente, em pleno, eu acabei de parir, então esse é um tema que eu estou justamente no auge do puerpério, mas é um tema que atinge diretamente uns segmentos mais do que outros, falar sobre violência obstétrica, né? Então nós conseguimos modificar essa lei
para criar um dispositivo que fala do racismo obstétrico. E aí, olha, Marco, que coisa, né? Assim, os protocolos apontam que as mulheres negras elas recebem menos anestesia ao parir. Porque se tem no imaginário, né, no imaginário do nosso senso comum, imaginário do nosso país, que são Construído mulheres pela fortes, escravidão. Construído que pela escravidão. aguentam, é isso, são fortes, que aguentam trabalhos ainda do nosso imagético escravocrata, de que aguentam trabalhos pesados, que têm o corpo mais adaptado para passar por adversidades e por dor, né? Então, a gente pensa, quando a gente nunca fala também, quando a gente fala de saúde, em questões de saúde mental também, né? Por isso, nós temos alguns protocolos também para pensar em saúde mental de inúmeras populações, especificamente também de mulheres gestantes e puérperas, como eu estou, né? E aí a gente vai linkar. Se a gente pensa saúde e na educação, como é que a gente pode fazer para enfrentar essas desigualdades de classe, gênero, raça, também nas questões da educação, né? Como professora que eu sou, como alfabetizadora, eu sempre entendi como o elemento das desigualdades atravessa. Olha, eu sou filha, né? Para quem não conhece, eu sou filha por adoção, né? Então, eu fui uma pessoa que foi abandonada ao nascer e foi adotada. Mas fui adotada por um homem que desejava muito uma família maior e não pôde ter porque ele ficou estéril devido às torturas sofridas na ditadura militar. Eu sou filha de um ex-preso político da ditadura militar brasileira e cresço numa casa muito politizada, né? Então, desde muito cedo, eles diziam, olha, o que você aprender na sua vida deve transformar não só você como indivíduo, mas fazer diferença na vida de outras pessoas. E aí eu lembro, eu ainda criança, pensando, o que é que eu sei de fazer de bom na minha vida? Eu gostava de ler. E aí eu tinha uns 9 anos e montei na garagem de onde eu morava uma sala de aula, né? Para crianças menores que eu, e eu ensinava a tarefa. E ali eu fui gostando, dizendo, não, eu quero ser professora, eu quero ser professora. Com 14 anos, eu digo que eu ganhei o meu maior presente, né? Eu ia fazer 15. E ganhei de presente um curso de formação pelo método Paulo Freire de alfabetização. E aí eu penso, né? Uma pessoa com 14 anos, eu fico olhando muito, aquela coisa meio nostálgica, né? Olha, eu sou mãe de um recém-nascido de um mês e de uma mulher adulta de 20 anos. É um lapso de 21 anos entre uma filha e o filho agora, né? E aí, enfim, muita coisa mudou, mas a gente sempre tem uma coisa meio nostálgica, assim, aos 14, o que é que me impactou muito, né? Porque Paulo Freire, ele chama você a pensar. Não à toa ele é o patrono da educação do nosso país. Mas veja que alfabetizar mais do que ensinar a ler e escrever, juntar letras e formar sílabas e palavras, é ensinar a ler o mundo. Então, quando eu fui tendo minhas experiências práticas, a primeira mulher que eu alfabetizei, eu não tinha completado 15 anos ainda. Era um curso que tinha duração de 8 meses, e eu alfabetizei uma senhora de 81 anos. E ela disse para mim, minha filha, eu nunca achei que eu ia aprender tanto com alguém tão jovem, isso foi muito impressionante para mim. E nesses anos, ó, anos se passaram, eu me formei historiadora, estudei arqueologia, sou advogada e não tem nada na vida, hoje deputada, fui vereadora, nada na vida que eu gosto mais de fazer do que ver uma pessoa aprender a ler. É muito mágico isso, porque em inúmeras turmas que eu acompanhei, o relato é muito parecido. É relato de mulheres que vão ao supermercado e têm que comprar os produtos olhando a imagem, a embalagem. E muitas relatam que não têm noção nem do preço, nem do que estão efetivamente escolhendo, né? Então, do constrangimento de chegar no caixa e não ter ideia do valor e ter que tirar porque não tem dinheiro suficiente para pagar. Um relato que eu escuto muito é de estar numa parada de ônibus, pegando um transporte público e as pessoas dão informação errada, apontam o ônibus errado para as pessoas subirem. Então, são coisas que para a gente é tão simples, mas que fazem uma diferença muito grande na vida de algumas pessoas. E aí você olha para os números do analfabetismo no nosso país, são estarrecedores. Então, os números são estarrecedores. A maioria na região norte-nordeste, a maioria de pessoas mais velhas, a imensa maioria de população negra e também de mulheres. Então, as desigualdades que a gente está falando, elas se refletem em números também.
E aí a gente pensa numa educação que vai enfrentar isso. Não só como professora que sou, cobrando efetividade de leis que já existem. Já existe uma lei que obriga o ensino da história indígena, afro-indígena, africana nas escolas. Essa lei é implementada nem sempre. Essa formação, ela é continuada, quer dizer, os professores e professoras, demais profissionais de educação, eles estão sempre se atualizando sobre esses debates, porque a gente precisa, enquanto sociedade, reconhecer. Não adianta a gente dizer não tem racismo. Quando você entra numa universidade, eu pergunto a você que está acompanhando o programa agora, você que está ouvindo a gente, pensa aí na tua escola, com quantos professores e professoras negras você teve? Na escola, pensa na universidade. Quantos professores e professoras você teve? Quantos alunos, colegas seus, negros e negras, você estudou na universidade, se você chegou à universidade? Mas quando a gente está nesse espaço e a gente olha para outros setores, terceirizado, limpeza, assessoria de elevador, quando a gente sai do muro da universidade, pega um transporte público, a gente olha os profissionais, os ambulantes, motoristas, cobradores, e aí a gente olha para esses serviços terceirizados de segurança, e a maioria das pessoas são negras. Será que a gente não se questiona por quê? Será que a estrutura ela está tão arraigada que a gente normaliza uma coisa que não poderia ser vista dessa maneira? Então, como através da educação, que para mim é o mecanismo mais importante de transformação, como diz o mestre Paulo Freire, a educação sozinha ela não vai mudar o mundo, mas ela muda as pessoas. E as pessoas juntas podem mudar o mundo. Então, a gente tem vários projetos que tentam incidir justamente na perspectiva pedagógica, numa formação continuada, num letramento racial, e para isso também a gente precisa valorizar o acesso, cotas. Veja, Mar, como vereadora do Recife, eu tentei implementar as cotas raciais nos concursos públicos e seleções simplificadas na minha cidade, na capital do meu estado. Aí disseram, não, tem um conflito de competência, essa lei é inconstitucional, tem vício de iniciativa, a iniciativa deve ser do prefeito. Levei o projeto para o prefeito João Campos. Existe uma lei desde 2006 que prevê cotas raciais em concursos públicos que nunca foi regulamentada. Essa lei, a regulamentação dela saiu com muita pressão no final do ano passado, em 2023. Desde 2006, essa lei existe. No estado de Pernambuco, ainda não há regulamentação de cotas raciais, ainda não é aplicado cota nos concursos públicos. Então, se a gente quer mudar pela educação a cara disso, a gente tem que mudar o acesso também. Então, a gente comemorou, né, o ano passado 10 anos das políticas afirmativas de cota racial, e isso muda. Só te devolvendo a palavra, mas um dado que me chamou muita atenção, eu estava olhando um dado da escola da OAB, da Seccional Pernambuco, da Ordem dos Advogados do Brasil, mostrando que desde a implementação da política de cotas do governo Dilma, muda um pouco a cara e o perfil dos cursos de direito aqui no nosso estado. Então, antes da lei de cotas, certo? Isso eu estou falando em cotas em universidades públicas, em cotas também pelo ProUni nas instituições privadas. E depois das cotas, o que é que a gente percebe? Que 43% dos novos advogados e advogadas negros e negras no estado de Pernambuco acessaram pela política de cotas. Então, a gente começa a balançar um pouco essa estrutura, a mudar um pouco essa estrutura. Eu posso dar um exemplo claro. pessoal, né? Eu atuo há 20 anos no Departamento de Serviço Social da UFPE, né? E quando eu entrei, não havia um professor negro ou negra, né? E hoje, início de 2024, nós temos 2 professoras negras e um professor negro que acaba de entrar. Se a gente pensar que o meu departamento, que é um departamento pequeno, né, em quantidade
de professores. É um departamento que tem, no limite, 30, a gente já está falando de 10% de professores. É mais, porque não chega a 30 professores. Mas na sala de aula também a cor, né? E não apenas a cor, a orientação sexual. Quer dizer, a sala de aula é mais diversa, né, do que dos tempos em que eu fiz a minha graduação, ou então nos tempos em que eu comecei a dar aula na universidade. E isso está vinculado diretamente ao sistema adoção do sistema de cotas nas universidades públicas. Ainda há muito o que se fazer, né? Mas esse é o caminho. Mas, Dani, eu queria aproveitar a oportunidade, você fez referência a teu pai, né? Eribaldo Portela, né? E eu gostaria, 15 minutos antes da gente começar a gravação dessa entrevista, eu recebi uma mensagem de Marcelo Santa Cruz, né? Que teve seu irmão, Fernando Santa Cruz, sequestrado e assassinado pela ditadura. Eu recebi uma mensagem dele e gostaria de pedir licença para você para transmitir um convite para quem está nos arredores de Recife, né? Na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, das 14 às 17 horas, vai ocorrer um sarau da resistência com Pedro Tierra, Marcelo Mário de Mello, Chico Assis, Cida Pedrosa, Urariano Mota, para não deixar esquecer os 50 anos do sequestro e assassinato de Fernando Santa Cruz e de Eduardo Collier Filho, né? Vai acontecer no Compaz Dom Helder Câmara, em Joana Bezerra, né? E eu estarei presente para solidarizar e relembrar, não deixar esquecer aquilo que a ditadura fez. Dani, podemos falar agora sobre direito à cidade, que é um outro eixo importante. Você protocolou um projeto de lei que institui a política estadual de fortalecimento do direito à moradia e prevenção de remoções violentas na cidade, né? Quer dizer, Pernambuco e Recife tem uma tradição, o Grande Recife tem uma tradição de fortes lutas por moradia, né, pelo direito à cidade. Algumas derrotas foram derrotas graves, né, como aquela que, por exemplo, acabou resultando naquilo que está sendo construído no caso de José Estelita, a derrota do Ocupa Estelita, né? Quer dizer, quem passa hoje pelo Recife já vê no que está se transformando aquela região, né? Mas várias ocupações feitas pelo MTST, né? E não apenas pelo MTST, né? No nosso estado, na nossa cidade. Qual é a importância desse projeto de lei à medida em que continuam a existir processos de desapropriação e remoção violentas na nossa cidade? Olha, Marco, é uma coisa que chama muita atenção, né? A questão da moradia, o direito à cidade. Que cidade é essa, né? Qual cidade nós queremos e se essa cidade fosse nossa, como seria, né? Efetivamente. Então, quando a gente pensa em direito à cidade, a gente está falando desde moradia, a transporte, ao nosso direito de ir e vir, ao nosso direito de ter acesso à saúde, à educação, à segurança pública. Isso fala sobre direito à cidade, né? E nós vivemos numa área que também sofre muitas ações climáticas, né? Então, a gente estabeleceu desde a vereança uma ouvidoria que a gente chamava de antes que chova. O que é que a gente pode fazer antes que chova, né? Então, Recife é uma cidade que é cortada por morros, né? Por áreas históricas de alagamento, deslizamento de barreiras e inundações. Então, como essa questão da cidade, ela impacta algumas populações mais do que outras, né? Então, quando a gente pensa, quem é que vai dormir com o coração apertado quando está chovendo? Chuva, que é um fenômeno natural e que a gente deveria entender como uma dádiva, é água, mas quem são as famílias que perdem sua noite de sono
porque moram em área de risco, né? E aí a gente pensa na questão da moradia. A gente está falando do direito à moradia, remoções e despejos, né? Então, Recife, como uma grande cidade, não é diferente de outras cidades do Brasil que tem um déficit histórico de moradia, né? Então, as cidades, na medida que elas foram crescendo, você vai passando por um processo de gentrificação mesmo, onde a população vai sendo expulsa dos centros das cidades e vai sendo colocada cada vez mais distante, né? Às margens, nas periferias, no entorno dessas grandes cidades. E justamente não por acaso, nessas áreas de periferia, morros, favelas, nessas áreas de periferia, você tem menos acesso a toda sorte de política pública, de todas as áreas, de todas as caixinhas que a gente está trazendo aqui, debatendo um pouco. Então, a questão da moradia é uma questão histórica, de uma população que nem sempre foi atendida, a gente não tem programas amplos de moradia popular. Alguns programas sociais, eles alcançam uma parte da população, mas ainda precisa de muito mais, é um déficit muito grande. E hoje é um debate de onde nós queremos morar, de moradias populares no centro da cidade, vários movimentos que lutam por moradia surgiram na última década, né? Você deu exemplo aí do MTST, então, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mas assim como o MTST, vários outros, tem o MUST, que é um grande movimento que tem feito grandes ocupações também aqui em Pernambuco, especial na área metropolitana do Recife, e outros movimentos. A gente teria dificuldade aqui de nominar a quantidade de movimentos de pessoas sem teto. Então, existiu o MST, um movimento histórico de pessoas sem terra, e a luta histórica pela terra, pelo pão, pela reforma agrária, e um movimento urbano também de pessoas sem teto. E, principalmente, esse número ele aumenta com a pandemia. Porque todo mundo dizia, é um vírus, está todo mundo no mesmo barco, o barco da pandemia. E eu sempre dizia, não, é um vírus, está todo mundo no mesmo mar. O mar é a pandemia, mas em barcos muito diferentes. Algumas pessoas atravessaram no transatlântico, no Titanic, num super navio, outras pessoas num barquinho, numa lancha, outras no barquinho ali de um motor bem pequenininho, outras enjangadas, outras agarradas ali em tábuas e milhares afundaram, né? Então você dizia, fica em casa quando uma parte significativa das pessoas teve que escolher entre comer e pagar aluguel. Isso é a realidade. Muitas pessoas vivendo de programas sociais de transferência de renda, salve o retorno do governo Lula, salve o fortalecimento do Bolsa Família, que os números apontam um impacto na diminuição, inclusive, das desigualdades, mas a gente sabe que ainda é insuficiente, precisamos de mais políticas, mas é uma política salutar. E muitas pessoas têm que decidir, ou como eu pagava o aluguel. Então, muitas pessoas foram morar em situação de rua, aumentou muito a população em situação de rua pós-pandemia. Então, a questão da moradia, que já era urgente, ela se torna urgentíssima, né? E quais as políticas efetivas que se tem para essas pessoas? Quando eu chego na LEP, eu disputei a presidência de uma das comissões. Eu atualmente, estou presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e é interessante ver, Vice-Marco, a pauta dos direitos humanos, que era uma pauta estigmatizada como uma pauta da esquerda, ela entrou em disputa. Eu fiquei muito surpresa, assim, quando eu pleiteio isso, e a disputa é justamente com setores da extrema-direita, fundamentalista religiosa bolsonarista, disputando pautas que eram consideradas pautas do campo popular democrático, pautas da esquerda, como se direitos humanos fossem de esquerda e direita e não de todos os seres humanos, né? Mas enfim, é uma perspectiva meio rasa assim da leitura do que são os direitos humanos. Mas nessa comissão eu tenho um assento como presidência na comissão que acompanha os conflitos fundiários no estado de Pernambuco. É uma comissão criada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que lá tem representação do Comando da Polícia Militar, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa. Eu estou lá representando a Assembleia Legislativa. E aí
você tinha uma DPF que impedia, na pandemia, as ações de Uhum. despejo. Então, o medo de que se proliferasse ações de despejo com a caída, né, de uma liminar que dava respaldo, faz a gente parar e olhar para essa questão com mais profundidade, com a seriedade que ela exige, de pensar numa lei que evite essas remoções forçadas e violentas, porque há mais um debate que a gente precisa fazer sobre gentrificação nas nossas cidades, é justamente a quantidade de prédios abandonados, principalmente em áreas mais históricas. Nós somos de Pernambuco, Recife, tem uma área histórica da cidade com muitos prédios que não são utilizados, assim como várias cidades históricas ou não do nosso país, e os números mostram que há mais casa sem gente do que gente sem casa. Se a gente desse uma função que é prevista na nossa Constituição Cidadã de 88, que é a função social da propriedade, se ela realmente existisse, a gente não tinha tanta gente precisando de moradia, né? Então é preciso ter leis que resguardem, que evite ações truculentas e ações violentas, porque ninguém vai morar numa ocupação, num barraco precário, embaixo de uma lona, porque quer. Vai porque é a última opção, porque não tem escolha, porque a ausência de políticas de Estado, a ausência de políticas de governo que a gente precisa enfrentar. Então, você começou lembrando, e eu concluo lembrando também do Estelita, que, assim, para você ter uma ideia, marcou tanto, né, a gente, marcou tanto a nossa geração, foi uma luta tão forte, tão simbólica, e o que representou para a gente o ocupar o Estelita, como ocupar a cidade, como qual cidade nós queremos, qual o modelo de cidade que a gente quer que seja mais inclusiva, que até hoje, para quem está acompanhando, né, nós perdemos e ganhamos, né? Como vereador, a gente ainda tentou, eu e o vereador Ivan Moraes, tentamos um projeto para que o parque público que vai ter naquela região do Estelita levasse o nome do nosso companheiro Leonardo Cisneros. Então, Léo, que um lutador pelo direito à cidade, enfim, muito conhecido do movimento Ocupa Estelita, que faleceu, mas nós não conseguimos nem isso. Botar o nome de Léo num parque público que vai existir numa área. Depois eu fiquei pensando, nem sei se Léo gostaria com aquelas torres ali atrás, mas assim, cada vez que, veja, aquilo marcou tanto que você acredita que, apesar de ser uma parte belíssima da nossa cidade, eu evito passar, quando eu venho da zona sul da nossa cidade, precisando ir para a zona norte, você tem aquela bifurcação, né, que vai pelo Estelita ou pela Agamenon. Então, meu coração ainda dói passar por ali. Passar e ver aquele empreendimento enorme, e você ainda tem que ir passando dali, passar pelas Torres Gêmeas, e aí vem o caso de Mirtes, vem o caso de Miguel, e é um trecho da nossa cidade arquitetônico pesado para mim. Eu Eu, evito passar. eu sou obrigado a passar por ali 3 vezes por semana e realmente o coração dói. A Moura do B, que é a construtora responsável pelo empreendimento, colocou letras garrafais, escrito ressignificar, e eu fico sempre pensando que ressignificação é essa, né? É uma ressignificação exatamente desse processo de gentrificação que você fez referência. Dani, podemos ir para um outro ponto que é muito importante e que também diz respeito à cidade, que eu estou falando aqui da cultura. Eu já tive a oportunidade há pouco tempo de entrevistar Ivan Moraes Filho, vereador do Recife, e fiz essa pergunta a ele, né? E eu gostaria de refazer essa pergunta, né? Da importância do Cinema São Luís, da importância do Teatro Arraial Ariano Suassuna, né? Da importância para a revitalização desses espaços do centro da cidade, como o Cinema São Luís, e a tua luta, e a luta também do vereador Ivan Moraes Filho, do PSOL,
para que ele seja reaberto? Qual a importância de um cinema de rua, para quem não está aqui no Recife, em Pernambuco, qual a importância de um cinema de rua histórico como São Luís para a luta, não apenas a luta pela cultura, né, mas é uma luta também pelo direito à cidade, né, pela democratização da nossa cidade? É interessante, né? A coisa das memórias. Eu venho da época do Cinema do Parque, lembra um real? É. Espetáculo de você fazer fila, de virar a esquina, quarteirões, para assistir espetáculos de música, de teatro e de cinema, né? E cinema, com preços populares. O Cinema São Luís, recentemente, inclusive, a nossa mandata, junto com o vereador Ivan Moraes, nós promovemos uma ação de Ocupe o São Luís, né? E fizemos um abraço, né, coletivo no São Luís. Foi um evento bem bonito, assim, projetamos na parede externa do cinema, né? O São Luís o filme de Kleber Mendonça, o último, como é o nome que Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas. Assim. Quem não assistiu, Kleber Mendonça Filho. A gente é meio megalomaníaco, viu, gente? Mas para mim, um dos grandes cineastas do nosso país e também do mundo, daqui de Pernambuco, Recife também, fala um pouco sobre isso em Retratos Fantasmas, né? Esse afeto com o cinema, esse afeto com um equipamento público no coração da cidade, no centro da cidade, que vai sendo ressignificado ao longo do processo histórico e vai sendo ocupado por públicos diversos, né? Porque está ali, é popular, o preço é baixo, você pode esperar o horário do pico passar para pegar um ônibus menos lotado para casa, você entra e assiste um filme ali num preço que você pode pagar, que qualquer pessoa pode pagar, porque cinema virou uma coisa impossível, né, Marco? Assim, outro dia eu fiquei muito chocada, ó, licença só para beber uma água, mas eu sou uma pessoa, aí é de mim, tá, gente? Eu sou um pouco avessa a shopping center, assim. Então, minha meta é precisar entrar no shopping center para resolver alguma coisa rápida e não pagar estacionamento. Então, eu tenho a meta. E aí você vira político e não pode andar tão rápido que as pessoas lhe param e eu estou sempre correndo ali nos 15 minutos para resolver isso aí. Me incomoda aquela coisa da iluminação, que você não sabe o que é dia, o que é noite, o horário, como passa. Enfim, não vou fazer esse debate aqui, não vou fazer o debate de consumo, mas eu evito sempre que possível, sempre se puder, mas cada vez serviços estão indo para dentro de espaços fechados, nesse modelo de cidade que mostra um lugar seguro, porque exame médico, atendimento, serviços de expresso cidadão, saúde, enfim, tanta coisa está acontecendo dentro do shopping, né? E eu lá evitando os shoppings, mas eu estava nas férias com os sobrinhos em casa, sobrinhos netos, tá? Com os filhos dos meus sobrinhos. Estava a casa cheia de criança, enteado, aí todo mundo queria assistir algum filme que estava passando no shopping, porque hoje nós não temos, com o São Luís fechado, né? A gente tem o cinema da Fundação, mas não tem uma grade de programação infantil ampla, né? Tem quando tem festival, mas o Cinema São Luís cumpria muito essa tarefa, levei minha filha muitas vezes. E aí, precisei ir no shopping, né, com algumas crianças. Aí, fazia muito tempo, tipo, muitos anos, que eu não ia no shopping. E aí fui. Quando chego, fui ao cinema e fiquei impressionada com o preço. Olha o comentário que eu vou fazer, mas assim, ir ao cinema com 4 crianças e comprar uma pipoca para dividir, uma pipoca que está meio impossível, é um programa completamente inacessível. Isso eu estou falando para a imensa maioria da população, e não é da população mais empobrecida, não, está impossível. Os preços exorbitantes, então, uma programação que é uma coisa que era para ser tão acessível, né, assim, era para ser uma coisa muito mais popular, vai ficando meio afastada, inatingível. Então, o cinema São Luís, o teatro do Arraial, tantos equipamentos, a gente acabou de passar agora por uma tragédia anunciada, que foi justamente o Valdemar de Oliveira, né, o incêndio
da última semana, uma tragédia anunciada de equipamentos de cultura no centro da nossa cidade que estão sofrendo por um processo longo e paulatino de deteriorização, de falta de investimento, de descaso. Então, cultura é vida. E se a gente quer também diminuir as resistências, a gente deve também matar as existências dessas pessoas. Então, acho que não promover equipamentos de cultura de qualidade públicos e acessíveis é uma forma de a gente ir matando um pouco o nosso povo. Assim, acho que a gente precisa pensar quais as estruturas para a gente ter uma população que seja mais crítica, mais pensante, mais analítica. Por isso tem que passar em debate, em cultura, em cinema, em educação. A gente precisa ocupar os espaços, voltar a fazer uma efervescência para que as pessoas não se acomodem tanto com a realidade e digam, não pode mais mudar. E acho que a política é um pouco esse lugar, sabe, Marco? Assim, eu me questionei muito antes de entrar para a política, se eu queria estar nesse lugar. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, a minha maior dificuldade era entregar um papel assim na rua, que eu me sentia meio evangelizando as pessoas, assim, tipo, entregando, achava meio invasivo, né? Então, para mim, a coisa da rejeição, a rejeição à política, né? Mas o meu nome é Dani, Dani na política, Dani Portela, é um apelido que o meu objetivo é trazer as pessoas para mais perto. E hoje eu vivo a experiência de as pessoas olharem no papel, olharem minha foto e dizerem: Ah, Dani, primeiro se sentem íntima de me chamar de uma forma carinhosa, que é como eu me identifico, e diz: Você parece com a minha tia, você lembra uma vizinha minha, você é a mesminha da minha sobrinha, você parece com a minha mãe. E aí eu pego esse parecer com, Marco. Esse parecer com de um fenótipo, eu sou uma mulher negra, de pele clara, né? Então, assim, esse parecer com de traços físicos, e eu digo, olha, vamos olhar para a fotografia da política no nosso país. Olha para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, olha para as assembleias legislativas, olha para as câmaras de vereadores, Câmara de Vereadores, e vamos olhar para a fotografia do poder. Olha, presidente, governo, prefeitura, olha a fotografia, a imagem. As pessoas que estão lá se parecem com você? Se parecem com a tua mãe, com a tua tia, com a tua sobrinha, por que não se parecem? Se nós somos a maioria esmagadora da população, por que não somos nós que estamos nesse lugar? E aí eu chamo esse parecer com a refletir. Que cidade é essa? Que estado é esse? Que país é esse? Quais as mudanças efetivas nós podemos implementar? E a minha necessidade é de ser mais. Somos poucos, tá? Poucos mandatos do campo popular progressista de esquerda. Há, sim, políticos e políticas sérios no nosso país. E o governo Lula veio para mostrar que vale a pena a luta, certo? Só a luta muda a vida. E a gente está um governo que nós precisávamos desse respiro depois dos 4 anos mais difíceis da história recente do nosso país, com o desgoverno de Bolsonaro e o impacto que isso deixou, né? Então, como a gente precisa não lavar as mãos, mas entender que a política é um espaço importante para disputar, um espaço importante para ocupar, porque é através desse lugar, com essa caneta na mão que criam as leis, que tomam as decisões no executivo, que nós vamos enfrentar as desigualdades no nosso país. Dani, antes de passar para a última pergunta, eu tenho uma lembrança do Cine São Luís no lançamento de um filme, provavelmente você estava lá, foi em 2018, o filme chamado Quem Mora Lá. E Tava. à época havia a ocupação Marielle Franco de um prédio no centro do Recife, era uma segunda-feira e o cinema estava completamente lotado de, sociologicamente falando, membros da pequena burguesia, da classe média progressista do Recife, mas também as pessoas que estavam nas ocupações do Recife. Então, o Cine São Luís representava isso também, né? Um local de experimentação, de afirmação dos movimentos sociais, da luta, da participação social. E por falar, então, das caras, das faces que você acabava de falar,
né, que não estão presentes nos espaços legislativos, nos espaços de poder, eu queria que a gente finalizasse essa entrevista com a promessa de que, em breve, nós conversaremos para falar sobre as eleições municipais do final do ano, né? Que estava previsto para essa entrevista, mas acabou empurrado pela quantidade de questões que a gente discutiu hoje aqui. Eu queria que tu falasse de 2 projetos de lei que instituem 2 protocolos, né? O protocolo Não é Não, voltado, direcionado às mulheres, né? E o protocolo Arco-Íris, direcionado à população LGBTQIA+. Né? Qual é a importância desses 2 protocolos para que haja um respeito à diversidade, haja um respeito aos corpos, né, das mulheres trans, travestis, dos homossexuais? Qual a importância disso, Dani, no Brasil inteiro, mas no estado de Pernambuco em particular? Olha, na verdade, esses protocolos, eles visam enfrentar históricos de números de violência, né? Como a gente falou aqui, numa sociedade patriarcal, essas violências tratam questões de gênero, de sexualidade, de identidades, e os números são assustadores, né? Tanto de violência contra as mulheres, então, toda legislação que vise enfrentar e resguardar e promover um ambiente que seja mais seguro e com mais direitos para as mulheres, ela é muito salutar no nosso país. Mas veja, de cada 5 mulheres, Marco, no país, no nosso país, eu sempre me assusto com esse número assim, né? Sempre que eu estou numa roda, é meio duro dizer isso. Você que está me ouvindo, vamos pensar. De cada 5 mulheres no Brasil, 3 vão sofrer algum tipo de violência ao longo da sua vida. Só pelo fato de ser mulher, certo? Se essa mulher for transexual e travesti, a gente fala já já, isso é pior ainda. As estatísticas são ainda mais duras. De cada 5, 3. Pensa aí, agora, na tua cabeça, tu que está ouvindo a gente. Pensa em 5 mulheres que você conhece. Parceira, companheira, amiga, mãe, tia, irmã, vizinha, enfim. 5, 3 vão sofrer violência. De cada 5, 3 vão ter alguma história para contar de violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela sexual, seja ela patrimonial, de vários e vários e vários tipos. Então, os números são estarrecedores. A violência contra as mulheres não para de crescer, os índices de feminicídio não param de crescer pelo simples fato de alguém não aceitar um não no fim de uma relação por se sentir dono, parte do outro. E vamos pensar numa legislação que é recente. A Lei Maria da Penha é a primeira lei na história de lei do Brasil que tem um nome. Toda a nossa legislação, né, desde a época que a gente tinha as legislações na época manuelina, lá atrás na história, a gente está falando do século XIX, né, sempre tinham números. E quando a gente entra no processo legislativo brasileiro, sempre são números. Em toda a história, a gente tem a primeira lei que tem um nome, o nome de alguém, o nome de alguém é uma mulher, essa mulher é Maria da Penha. Essa lei é de 2006. Mas só em 2015 se tem a lei que fala do feminicídio, alguém que é morta em razão do gênero. E aí muita gente ainda hoje não entende o que é sexismo, assim, o que é um discurso e um comportamento que reproduz um ódio, uma negação à existência de um ser diferente do seu, um lugar de subalternidade, que aí a gente olha justamente nesses papéis na história que a mulher estava sempre cumprindo a função do privado, né? De estar com cuidado com a casa, com as crianças, com os mais velhos, com os doentes, e a polis, a cidade, a política, ela é um lugar eminentemente masculino. Então, essa divisão social entre os gêneros, como ela vai se perpetuando com alguns não lugares, assim, pensando para as mulheres, né? Então, a gente pensa em legislações que olhem para esses dados, olhem para esses números, para uma cidade que não é segura, que veja, eu sou mãe de uma menina de 20 e agora de um bebê de 30 dias, um menino. E eu sei que quando ele crescer, o meu medo com ele é diferente do medo que eu tenho por ela, Mar.
Acabou o carnaval, minha filha é fuliã, viu? Brincou todos os dias. Mas é aquela coisa, coração de mãe, só dorme quando vê a mensagenzinha. Cheguei, estou em casa, vou dormir, tá tudo em paz. Porque se você é mãe de um menino, você tem medo da violência, que ele seja assaltado, que leve um celular. E se você é mãe de uma menina e ela está andando na rua e vê alguém se aproximando, você pensa, meu Deus, que seja só um assalto e que leve só o celular. Então, essa violência que perpetua sobre o gênero é muito diferente. E o país, o Brasil, ele é o país que, por mais de 15 anos, é o país que mais mata pessoas LGBTs, QIAPN+, no mundo, especialmente mulheres transexuais e travestis. É o primeiro. A gente tem que. Isso é um absurdo que, em pleno século XXI, a gente negue a existência de algumas pessoas. Mas veja a dicotomia. É o país que mais mata, mas é o país que mais consome pornografia com esses corpos. Então, a gente tem uma dicotomia, uma dualidade ali com essa moralidade desse cidadão médio, desse cidadão de bem, assim, né? Que o mesmo que procura pornografia é o que violenta, né? Então, esses protocolos, tanto um protocolo como o outro, ele visa pensar em políticas públicas integradas, em várias ações. A gente está falando aí de protocolos que prevê questões de saúde, tanto saúde física como saúde mental, como um acesso integrado à saúde, mas também a gente pensa nessas populações como um sujeitos, população LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas com deficiência, população negra, como sujeitos prioritários de inúmeros direitos na saúde, na educação, política pública de moradia, com reserva nos habitacionais populares, nos programas de transferência de renda. Se a gente realmente quer viver num lugar mais seguro, mais justo, a gente tem que mudar essa realidade e mudar urgentemente, viu? E seria importante a gente ter um minutinho aqui para falar dos desafios para esse ano, os desafios. A gente está em mais um ano eleitoral, porque de 2 em 2 anos tem eleição, né? E tem muito a debater, né? Eu estou colocada como pré-candidata à Prefeitura do Recife pelo meu partido, pelo PSOL, e acho que a gente poderia marcar um outro momento para a gente pensar junto, debater quais os espaços que a gente tem para debater na cidade do Recife, o modelo que a gente quer. Disputar a Dani, eleição não é disputar só voto, é disputar mentes e corações para um projeto futuro, para uma perspectiva presente, mas que aponte para um futuro que a gente realmente sonhe para todos e todas. Dani, para não achar que é fuleiragem, né, dizendo que vai. Não, a gente vai marcar. No próximo domingo, né, a ideia é um programa ao vivo para avaliar, analisar a manifestação convocada, o ato convocado pelo Verme, ex-presidente da República, e, na sequência, haverá 5 programas, 5 trilhas da democracia especiais numa série sobre os 60 anos do golpe de 64. Né? Na sequência, já vou entrar em contato com a tua assessoria para a gente pré-agendar uma entrevista para falar desse cenário político da cidade do Recife, à medida em que saímos do carnaval, e uma das estrelas desse carnaval foi o prefeito João Campos. E quando eu falo estrela, estrela midiática, a propaganda que se fez em torno da dancinha, do cabelo nevado, que faz parte também, né? Faz parte também de um início de uma campanha eleitoral, essa hiperexposição, num momento que a festa, a exposição deveria ser do fulião e da fuliã, né? Então tá pré-agendado, Dani. Já vou entrar em contato com a tua assessoria. Dani, muitíssimo obrigado, né, por essa entrevista, esse bate-papo aí de 1 hora. Mais uma vez, parabéns para você pelo teu aniversário. Salve Jorge, Ogunhê, e aqui vai um desagravo que ela não precisa, mas é um desagravo a Iemanjá, né? Já que no carnaval baiano a cantora Cláudia Leite modificou
a letra de uma música para dizer que somente Jesus merece ser saudado. Não, todos os santos e santas, Jesus incluindo, né? Jorge, Ogum, merecem todos serem respeitados. Olha ele chegando aí. Olha o Jorge chegando. Salve, Jorge. Vida longa. Se abriu um berreiro aqui é porque está acordando agora, vê, deu o tempo certinho, Uma hora, uma nada hora. e outra, para dar entrevista. Jorge chegando aqui na hora certa, a primeira vez que ele apareceu para o público, acordando. Vida longa, vida longa, Jorge. Vida Salve, longa, é isso, que salve a Jorge. oração de São Jorge, para que os nossos inimigos, tendo pés, não nos alcancem, tendo olhos, não nos veem, nem em pensamento possam nos fazer mal. É isso, que a esquerda brasileira ela se fortaleça, porque a gente tem muito, muito a construir nesse país, nesse estado e nessa cidade. E Aqui, o Jorge. bocão vai abrir agora. Tchau, Dani, muito obrigado. E até Tchauzinho, Marco. Tchau, uma vocês próxima. que estão acompanhando. Acompanhem sempre todos os debates da Trilhas pela Democracia. Um cheiro. Tchau, Dani. Tchau.